o Conquistador tá chegando com uma próxima grande ameaça do CM. E agora, além de tudo, tem uma galera que tipo, não tá mais lá. Como é que os Vingadores e todos os outros heróis da Marvel vão enfrentar um inimigo como esse, justamente como esse, sem o Capitão América, sem o Homem de Ferro, sem vários outros? Nesse vídeo a gente vai dar uma olhadinha em possíveis soluções para esse problema. Vamos lá. Ei, Nerd Peter aqui. Desde o final de Vingadores Ultimato, a verdade é que a situação dos Vingadores tá um pouquinho complicada de explicar. Aliás, até complicada de várias formas, né? Pô, eles continuam nativos, beleza, mas eles não estão juntos. E a fase 4 do CM trouxe uma quantidade gigantesca de novos personagens. E aí, com as perdas que a gente já teve, a gente não, né? O CM já teve, do Homem de Ferro e do Capitão América, principalmente, vários outros, né? Por exemplo, Viúva Negra, Pantera Negra. Ficou tudo um caos. Mas os vilões não querem saber, não estão nele, devem ter ficado felizes, né? O Kang tá chegando e os Vingadores vão precisar de uma liderança nessa luta. Esses são alguns dos nomes que poderiam assumir essa liderança. Bora dar uma olhadinha agora. Mas antes, peraí, comenta aqui. Quem que você acha que deveria assumir? Pode ser um personagem que já tá no CM ou algum que você queira que entre. Manda ver, vai ser interessante. Mas dá um motivo. Peter, tem que ser esse aqui pelo seguinte motivo. Manda ver. Valeu. Capitã Carter. Em um Arif, né, e depois em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, a gente viu versões da Peggy Carter que receberam o soro do super soldado no lugar do Steve Rogers. Aí dessa forma ela vira a Capitã Carter, que também é uma variação da Capitã Britânia, né, já que ela é nascida no Reino Unido. Apesar de uma dessas variantes ter sido morta pela Wanda Maximoff em Doutor Estranho 2, nada impede que outras existam. Lógico, a gente tá falando de multiverso. Talvez até tragam informações importantes sobre o Kang. Porque, lembra, a gente tá falando de multiverso e vários Kangs também. Várias Capitãs Carters e vários Kangs. Uma dessas Capitãs Carter pode aparecer no 616 e falar, opa, já tive com um Kang, né? Já lutei contra um desse. A Capitã Carter é uma substituta perfeita pro Capitão América no comando dos Vingadores. Até os poderes são os mesmos, o escudo, tudo é igual. Pode ser uma solução interessante pra essa lacuna dentro da equipe, né? E é uma personagem com boa aceitação do público. Thor! O Thor é um dos poucos Vingadores originais na ativa. E provavelmente é o mais poderoso deles, né? Já que o Hulk definitivamente não é mais o mesmo. Tipo, o Hulk não dá pra contar. O Thor tá aí, ok? Chris Hemsworth falou, tem que mudar o tom. Pra eu continuar, tem que mudar o tom. Enfim, acho que não vai ser o Taika Waititi que vai continuar com ele. Então, acho que vão mudar o tom. Em Thor, Amor e Trovão, a gente viu que o Thor tem muita lenha pra queimar. E convenhamos que se for pro direito, ele tem mais direito que qualquer um de comandar os Vingadores. Fora que o arco do personagem é muito bom, ele deu a volta por cima várias e várias vezes. Tem variantes na jogada também? Sim, galera, deve estar cheio de Thor espalhado. Ele deve não, tá, né? Todo mundo lembra quando o Thor foi importante na batalha contra o Thanos. Então não tem por que ele não ser importante na luta contra o Kang. Vai ser só importante contra o Thanos? Não faz sentido. Comandar os Vingadores pode ser exatamente o que a gente precisa ver o Thor fazer pra concluir a história dele no CM. Eu acho que falta isso no Thor pra gente falar, porra, agora sim, agora o Thor tá casca grossa. Reed Richards. Quando a batalha contra o Kang e o Conquistador chegar, a gente provavelmente já vai ter conhecido não só novos personagens importantes, como também times importantes, incluindo aí os X-Men e o Quarteto Fantástico. Com isso, é bem provável que os Vingadores não sejam exatamente uma equipe como eles foram no começo, mas sim vários heróis juntos contra um inimigo em comum. Isso pode acontecer. E pra comandar essa seleção de personagens inteiro, galera, pô, fala sério, né? O Reed Richards do Senhor Fantástico pode ser uma boa pedida. Ele é uma das mentes mais brilhantes do universo Marvel, né? Se não for mais brilhante, não aquela lá do Doutor Estranho, concorda? Aquelas coisas lá, não. Aquele é uma versão burra, pode ser. Mas não importa, aquela era só uma variante. E o Reed Richards ainda tem muita coisa pra mostrar no CM. Liderando os Vingadores, é possível pra caramba. Faz sentido demais, ok? Se a gente parar pra pensar nessa união, né, de todos os heróis e equipes, faz muito sentido. Ele já liderou várias vezes, várias equipes nos quadrinhos. Doutor Estranho. Por incrível que pareça, até agora o Doutor Estranho nunca foi um membro oficial dos Vingadores, apesar de ter colaborado muito com eles na luta contra o Thanos. Sendo assim, nada impede que ele assuma sim o papel de líder contra o Kang. E isso faz muito sentido, até mesmo pela natureza da ameaça que o Kang representa. É o Doutor Estranho que vai lidar com questões como incursão, o multiverso em si. E ter ele no comando dos heróis pode ser a chave para derrotar o Kang. Bagagem para isso ele com certeza tem. E vontade de dar certo também. Então não tem por que não tentar. A gente pode estar próximo de ver isso acontecer na próxima grande reunião de heróis no CM. Rapaz de Ferro. A gente ainda não tem o Rapaz de Ferro no CM, não aconteceu isso ainda. Mas eu apostaria que logo logo a gente vai conhecer esse personagem. Ele é, de certa forma, o líder dos Jovens Vingadores. E até agora a gente já conheceu alguns dos personagens que fazem parte desse grupo. Ou seja, os Jovens Vingadores já estão pipocando por aí, né, no CM.
Então logo é bem possível que ele apareça em breve. E mesmo assim você pode estar se perguntando por que ele poderia liderar os Vingadores na luta contra o Kang, que é um personagem novo. Acontece o seguinte, que quem leu os quadrinhos sabe da rivalidade gigantesca entre os dois. Simplesmente pelo fato de que ele é uma variante do Kang, que volta do futuro justamente para não se tornar um vilão, né? Ele volta e acaba formando os Jovens Vingadores. Os dois se enfrentam e essa luta pode muito bem ser o ápice de Vingadores de Dinastia Kang, que está previsto para 2025. Será que depois do Homem de Ferro a gente vai ter o Rapaz de Ferro quebrando tudo? Adam Warlock. Demorou, mas finalmente a gente vai ter o Adam Warlock no CM em Guardiões da Galáxia Volume 3. E pra quem não conhece esse personagem, galera, ele já comandou os Vingadores nos quadrinhos. E foi justamente, olha só que loucura, na saga da Manopla do Infinito, na luta contra o Thanos. No CM ele não tava lá nessa luta, né? Beleza. Então nada impede que ele apareça agora, nessa luta contra o Kang, ou seja, o Adam Warlock foi muito importante na saga da Manopla do Infinito, que já acabou, já apareceu, mas era ele o pilar, o principal. O Adam Warlock é praticamente uma divindade, ele é muito poderoso e é essencialmente bom. Ele teria facilmente o apoio de todos os heróis nessa luta. E como já deu certo, né, tipo, seria uma escolha bastante segura, bastante sábia do Kevin Feige na hora de colocar as peças ali no tabuleiro. Capitão América. E para ocupar a vaga que já foi do Capitão América, talvez ninguém melhor do que o Capitão América. Sim, porque o Steve Rogers pode ter ficado no passado, mas o manto do Capitão América seguiu em frente. Primeiro com John Walker, que provou não ser digno, beleza. E depois com Sam Wilson, o antigo Falcão, que mostrou sim que seu Capitão América demanda um monte de qualidade que ele tem. Pô, Sam Wilson é casca grossa pra caramba, merece muito assumir esse legado. Sim, galera, os Vingadores podem até estar numa situação complicada, mas existe um Capitão América no CM nesse exato momento. E se ele quiser se provar digno do escudo que ganhou do Steve Rogers, ele precisa estar pronto para enfrentar uma ameaça das grandes, né? Como Kang o Conquistador. E a gente não pode esquecer do seguinte, já parou pra pensar que o Steve Rogers ainda tá no CM? Tá velho, mas tá lá. Já parou pra pensar que ele pode ser um mentor dentro do CM para todas as equipes, até do próprio Sam Wilson? Mas acho que ele poderia muito bem, facilmente comandar a equipe à distância. Se não usarem isso, precisa de uma explicação. Porque, tipo, você acha realmente que o Steve Rogers estaria olhando todo o caos acontecer e não faria nada? E uma menção honrosa que eu pensei aqui, Kang o Conquistador, ele não conquista só o universo, ele conquista uma linha temporal. Então ele pode voltar no tempo e atacar os Vingadores com a formação antiga. Exatamente isso que você está pensando. Por que não atacar os Vingadores com a formação lá? Com Tony Stark e com Steve Rogers. No ápice do poder. Ah, Peter, porque não faz sentido que eles já saíram. Eu não quero saber a parte burocrática dos bastidores dos atores terem saído. Tô falando do agora. O Kang faz isso. Ele volta e enfrenta o Tony Stark das antigas e o Steve Rogers das antigas. Então isso pode acontecer, sim. Mas eu também quero saber de você, quem que vai ser o novo líder dos Vingadores na saga do multiverso? Como é que o Kevin Feige vai resolver essa bucha, galera? Diz nos comentários como é que você acha que vai ser. E se você gostou do vídeo, dá um joinha agora, dá um joinha, caprichado. Metralha nesse joinha. E pô, tem que estar inscrito. Quem que é isso? Se não tá inscrito, não faça isso. Sabe por quê? Porque o canal é informativo. A notícia vai pra você. A informação vai pra você. A gente mastiga os quadrinhos, os super-heróis, os animes e traz pra você análises completaças, meu. Obrigado por isso. Obrigado pela tua inscrição. Tô sentindo aqui a vibe. Tamo junto. Até a próxima, galera. Fui!